né? Felberg, como é que você avalia os desafios diplomáticos agora? O professor Estevão foi muito feliz, dizendo que a postura do Brasil é praticamente a mesma nos anos 2009, 2010, mas em tempos mais complicados. E tempos mais complicados exigem atenção e cuidados redobrados. E o que a gente vê, como meus antecessores colocaram, é uma desídia da diplomacia brasileira, é tratar as coisas com 2 pesos, 2 medidas. Enquanto Israel se defende ou ataca preventivamente, ou ataca que seja, é uma condenação com requintes de crueldade, chegando a querer comparar até com o nazismo. Ano passado, até o presidente do Congresso fez uma reprimenda ao presidente da República de usar termos comparando o nazismo com exercício de defesa. É muito cruel para quem sofreu isso. E, de outro lado, o Irã, com todo o armamento que ele vem fazendo e a ameaça que ele representa, exige uma medida. Então, assim, a diplomacia brasileira, no caso, que trata Israel com má vontade, procura também fazer vistas grossas quando comenta os ataques que vêm do outro lado. E o Brasil sempre teve uma tradição democrática, de conciliação, de liderança, o exemplo do Oswaldo Aranha. Então é triste ver o momento atual da diplomacia brasileira, que confirma, infelizmente, aquilo que se diz do Brasil ter sido nos últimos tempos voltou a ser um anão diplomático. O Brasil poderia estar ocupando um protagonismo, poderia estar procurando agir de maneira efetivamente conciliatória, mas essa ideia de ter que atacar os Estados Unidos a qualquer modo e de se alinhar com outros regimes que fogem do democrático, realmente deixa o Brasil numa situação muito delicada do ponto de vista diplomático. Fala, comandante. Eu queria só colocar uma pimenta na sopa aqui, que acho que a gente tinha que debater aqui uma coisa importante, que é o papel da ONU daqui para frente, né? Porque, olha só, a ONU não conseguiu impedir o conflito da Ucrânia, que a guerra se transformasse efetivamente numa guerra. Pouco tem feito pela paz do Oriente Médio, não tem feito nada, não está andando a coisa. Faz reuniões, mas elas não chegam a nenhum caminho. Exatamente. Se a gente tiver um problema entre China e Taiwan, eu também não sei qual vai ser o papel da ONU. E assim, há uma pressão muito grande para ser feita uma reforma do Conselho de Segurança da ONU, porque eu acho que todo mundo aqui vai concordar com uma coisa: o mundo em 1945 era um, é o outro hoje, completamente diferente. Não vou dizer se é melhor, se é pior. Não vou entrar nesse mérito da razão nem para um nem para outro. Mas eu acho que o papel da ONU ele precisa ser rediscutido para a gente não correr o risco do que aconteceu com a Liga das Nações. A Liga das Nações não conseguiu impedir 2 guerras, que foi a Guerra Civil Espanhola e a invasão da Abissínia lá pela Itália fascista, e a gente sabe como é que ela acabou. Então, acho assim, precisa ser rediscutido tudo isso daí. Eu acho que está na hora já ou se pensar numa reforma do Conselho de Segurança da ONU, ou se pensar numa reforma da maneira como a ONU trabalha. Mas o fato é o seguinte, só para devolver o microfone para vocês. Claro, por favor. A ONU não está cumprindo o papel dela de nos levar para um mundo mais pacífico. Quero te ouvir sobre isso, Alexandre Pires. Eu já sou um pouco mais direto. Vai lá. O multilateralismo morreu, né? Ou seja, o mundo, depois do que aconteceu ali na Ucrânia, a gente está no pós-Guerra Fria. Ou seja, então, o que a gente vive agora e que se intensificou com o Trump é uma volta do bilateralismo. O Brasil está completamente incapaz de lidar com esse mundo. A nossa diplomacia, o Itamaraty, não tem esse traquejo para o bilateralismo. Nós estamos caminhando para algumas medidas unilateralistas, né? Ou seja, o mundo mudou completamente, né? E a ONU é um cadáver insepulto, né? Ou seja, ela não opera mais. E, inclusive, ela está falimentar, né? Se os Estados Unidos cortarem um pouco mais a verba, ela para de operar. Então, nós temos ali a nossa grande instituição multilateral num cenário extremamente desesperador. Então, o mundo não vai voltar a ser aquilo, né? Concordo com o Fainasco, temos que ver o que vai fazer, mas não é a ONU que vai ser o nosso bote salva-vidas internacional, né? Ou seja, vai ter que ter um outro caminho. E esse caminho provavelmente vai passar por países se tornarem mais capazes em termos de negociação bilateral, e o Brasil precisa caminhar nesse sentido. Que foi, professor? Sei que o nosso tema se concentra mais em relação a Israel e Palestina, Israel e Irã. Claro, mas quer citar um exemplo? Mas complementando até o que o colega falou, eu acho que também tem um outro olhar que a gente tem que ter. A gente está num processo de transição histórica, né, de mudança histórica que acontece, uma mudança estrutural no sistema internacional na relação entre as grandes potências. E em todo o processo de transição histórica, isso é um processo traumático, né? A gente pode pensar, por exemplo, no início do século XX, pode pensar até mesmo, né, no processo pós a Guerra Fria,
Todo mundo coloca que a Guerra Fria acabou sem guerra, sim, mas quer dizer, sem guerra entre as grandes potências, mas na periferia do sistema o que inundou foi guerras. Então, sempre é um processo traumático, seja na relação entre as grandes potências, seja também na periferia ou semi-periferia do sistema internacional. A questão é o que é que a gente faz a partir disso, e eu acredito que, assim como também em outros momentos, né, havia uma resposta multilateral, acho que a gente não pode também deixar de pensar nesse sentido. Né? Se a gente abandonar simplesmente a ordem internacional como sendo cada um faz o que quer, sem qualquer tipo de construção de valores conjuntos, de regras conjuntas, a gente já viu essas experiências no passado e elas são o que há de pior, né, para a humanidade e para os países em geral.